Hoje é a parte 2 de 30 da saga dos 300 exercícios em um mês. Vamos lá? Mais 10 questões hoje, todas questões cobradas em concursos. Vamos lá. Ó, questão número 1, cobrada na prova de tabelião de Minas Gerais. Igual nós fizemos ontem, tá lembrado? Olha só, seguinte. A Lei Federal 6.015 de 73, que dispõe sobre os registros públicos, regula os serviços de registro civil de pessoas naturais, RCPN, de registro civil de pessoas jurídicas, RCPJ, de registro de títulos e documentos, RTD, e de registro de imóveis. Verdadeiro ou falso? Questão verdadeira, pessoal. Se vocês pegarem aí, abre aí, o artigo 1º da Lei 6.015, vocês vão ver que são esses 4 registros que são tratados lá na Lei 6.015, sendo que os demais registros, segundo a própria Lei 6.015, serão tratados por leis próprias, ok? Então, RCPN, RCPJ, RTD e registro de imóveis são os registros tratados na Lei 6.015, questão verdadeira, prova de tabelião de Minas, prova feita pela EGF. Essa foi a nossa questão número 1, beleza? Vamos para a nossa questão número 2, vamos lá? Ei, se tiver cansado, dê um pulo aí, dê uma chacoalhada no corpo que você aguenta. Tem mais 9 questões. Queridão, ei, se você estiver assistindo com alguém, cutuca essa pessoa, cutuca a pessoa do lado aí para você assistir e não deixar essa pessoa dormir. Olha só, questão número 2, bem tranquila, texto seco, mas que sempre cai nos concursos de cartório. Então fica ligadão no movimento aí. Assim, ó, também cobrado na prova de tabelião de Minas Gerais. Para a escrituração no registro de imóveis, a Lei Federal 6.015 de 1973 prevê os seguintes livros: protocolo, matrículas, registro geral, fichário real, fichário pessoal e bloqueio de registro de matrículas. Verdadeiro ou falso? E aí, questão verdadeira ou falsa? Questão falsa, pessoal. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, hein? Falsa, pessoal. Na verdade, para você lembrar dos livros que estão previstos na Lei 6.015, especificamente no artigo 173, você tem que lembrar da PRI. Lembra da PRI? De repente você já tá dando um pega na PRI, né? Gente, ó, lembra da PRI? Ó, o P de protocolo, o R de registro geral, outro R de registro auxiliar, aí vem o I de indicador real e o último I de indicador pessoal. Então lembre da PRI para você lembrar dos 5 livros que eu vou ter lá no registro de imóveis. E galera, tem que lembrar o número, ó, número 1 é o P de protocolo, número 2, registro geral, número 3, registro auxiliar, número 4, indicador real, número 5, indicador pessoal. Tem que saber que são 5 livros e tem que saber também, queridão, ó, você não pode deixar de saber, meu queridão, que bora, Paulo, acorda. Você não deve deixar de saber também, além desses 5 livros e a ordem em que esses livros estão, você tem que lembrar que lá no registro de imóveis, nós também teremos um livro, de aquisição de imóveis rurais por estrangeiro. Então você aí, meu querido, que é registrador, quase registrador, já passou no concurso, se liga porque vai ter um livro de aquisição de imóveis rurais por estrangeiros também no registro de imóveis. E esse livro aqui, não está mencionado lá no artigo 173 da 6.015, então toma cuidado com isso. Beleza? Show de bola? Então fica ligadão aí no movimento. Tranquilão? Ó, vamos então para a questão número 3. A questão número 2, prova tabelião de Minas, ficou errada, ok? Número 3. No registro de imóveis, faz-se o apontamento dos títulos. Ó, vou te dar agora 4 opções e aí você vai marcar a correta. No registro de imóveis, no RI, a gente faz o apontamento de quais títulos? Letra A, ou melhor, faz o apontamento dos títulos, os títulos que são apresentados, né? De repente uma escritura de compra e venda, uma escritura de doação. No registro de imóveis faz o apontamento dos títulos. É no livro 2, títulos sujeitos a protesto? É no livro 1 da prenotação? É no livro 1 de apontamentos?
É no livro 1 de protocolo, letra A, letra B, letra C ou letra D, só mais uma. É no livro 2, títulos sujeitos ao protesto? É no livro 1 da pré-anotação? É no livro 1 de apontamentos ou é no livro 1 de protocolo? E aí, pessoal, resposta correta segundo o artigo 104 é qual, pessoal? Me responda. É letra D. É no livro 1, que é o livro do protocolo. Eu acabei de falar da PRI, cuidado pra você não errar. Então, além de saber que é o número 1, você tem que saber que o número 1 é o livro do protocolo. Se ligou no movimento? E aí eu vou fazer alguns comentários aqui que foram expendidos pela Marta Elias, que é tabeliã lá do estado de São Paulo, uma tabeliã que eu admiro demais, porque ela tem super livros na área de direito notarial. Olha o que ela diz. O livro número 1 protocolo servirá para aprontamento de todos os títulos apresentados diariamente, salvo aqueles apresentados apenas para exame e cálculo dos respectivos emolumentos. Então cuidado com essa exceçãozinha, ó. Título apresentado apenas para exame e cálculo não vai constar lá do livro protocolo. Na lição de Serpa Lopes, continua Marta Elias, a importância do protocolo se afere pela magnitude dos efeitos que produz, a partir do momento em que inaugura o ato do registro de imóveis. Somente são apontados no livro 1 os títulos pré-notados, ou seja, uma vez recepcionados, entram em uma fila de precedência, de modo que possuem preferência para registro com relação a eventuais títulos que sejam recepcionados posteriormente. Trata-se do princípio da prioridade. Explicando rapidamente. Eu fiz uma escritura de compra e venda no cartório de Braslândia de um imóvel aqui em Águas Claras, onde eu estou gravando esse vídeo. E aí tem uma outra pessoa que também tem uma escritura de compra e venda do mesmo imóvel, que foi feita 20 dias antes do que eu tinha feito no cartório de Taguatinga. Os cartórios nos comunicaram muito bem e aí nós temos duas escrituras de compra e venda sobre o mesmo imóvel. E aí, qual que o registrador deverá registrar? Bom, eu tenho uma escritura de 20 dias depois da outra escritura. Só que eu pré-notei o título primeiro. Eu levei esse título primeiro à escritura para ser pré-notado. Então, pelo princípio da prioridade, o registrador deve dar naturalmente preferência para o meu título, para a minha escritura. É a minha que será registrada, em nome do princípio da prioridade. Então é importantíssimo saber o que nós temos lá no livro número 1, que é o livro protocolo, porque lá nós vamos ter um registro importantíssimo para uma situação tão complicada como essa que eu acabei de vos apontar. Beleza? Vamos para a questão número 4. Se sacode aí, meu queridão, se sacode aí, porque a resposta às perguntas que eu estou fazendo pode ser a que vai levar você para o cartório dos sonhos. Beleza? Vem comigo. Seguinte, questão número 1, número 2, questão número 3. Vamos para a questão número 4, que na verdade é a questão 14. Eu vou chamar de questão 14 porque ontem eu fiz 10 questões. Então hoje eu já fiz a 11, a 12, a 13 e agora eu vou fazer a questão 14. Beleza? Lembrando que é a quarta de hoje. Protocolizado o título, qual o prazo previsto pela Lei 6.015 de 73 para se proceder ao registro? Principalmente você que está estudando para concurso de cartório ou você que está estudando para magistratura, tem que saber isso porque cai quase todo final de semana. Queridão, protocolizado o título, qual que é o prazo previsto na Lei 6.015 para se proceder ao registro? Você sabe? Sim? Não? Qual que é o prazo? O prazo é de 5 dias corridos? 5 dias úteis? O prazo é de uma semana? Ou o prazo é de 30 dias? E aí, o que você marcaria? O prazo é de 30 dias, segundo o artigo 188 da Lei 6.015. O prazo para proceder ao registro é de 30 dias. Eu levei a escritura lá, o registrador tem 30 dias para registrar. Perfeito? Você comprou um apartamento agora, você leva a escritura lá, o cara tem 30 dias para protocolizar, para registrar. Beleza? Paulo, teríamos alguma exceção? Teríamos, e nesse livro aqui de questões, Marta Elias mostra algumas exceções que eu vou vos falar neste momento. É o seguinte, ó, exemplos. Queridão, procedimento de suscitação de dúvida, loteamentos previstos lá na Lei 6.766, incorporação imobiliária, lá da Lei 4.591, notificação de alienação fiduciária, isso pode cair na sua prova oral, retificação administrativa, hipoteca de segundo grau, bem de família, devido aos editais, tá? Devido aos editais. Então os prazos são diferentes.
E temos outra exceção recente prevista no parágrafo único parágrafo único do artigo 205 da Lei 6.015, que estabelece que nos procedimentos de regularização fundiária de interesse social, os efeitos da prenotação cessarão decorridos 60 dias de seu lançamento no protocolo. Beleza? Falei dos 30 dias do artigo 188 e falei também das exceções para você falar para o seu examinador. Beleza? Vamos então para a questão número 15, a quinta de hoje. Questão número 15 de 300 é a seguinte. Pela Lei 6.015 de 73, a apresentação de título a registro ou averbação pode ser feita. Por quem que pode ser feita? Quem que pode levar um título para ser registrado ou para ser averbado? E aí, fala para mim. Pode ser apenas pessoas jurídicas? Pode ser apenas pessoas juridicamente interessadas? Pode ser qualquer pessoa? Pode ser apenas por quem figura no título como adquirente ou como transmitente? Ou pode ser apenas pelos despachantes ou procuradores? E aí? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí, quem pode levar um título? Existe uma escritura de compra e venda, quem que pode levar ela para ser registrada? Ou então você tem alguma coisa para averbar na matrícula de um imóvel, quem que pode levar o título para ser averbado? Gente, é qualquer pessoa nos termos do artigo 217 da Lei 6.015. É qualquer pessoa que pode levar o título a registro, ok? Por mais importante que ele seja, incumbindo a essa pessoa que está levando as despesas previstas. Afinal de contas, eu como registrador estou pouco preocupado sobre quem está apresentando. O que eu preciso saber é se o cara trouxe lá o dinheiro dos emolumentos. Aí é brincadeira. Bom, questão 16, se segura na cadeira aí. Questão 16 é a seguinte. A lei, olha a questão que caiu na prova tabelião de Minas. A Lei 4.591, a Lei 4.591 de 64, aí 4 opções. Gente, essa questão que eu vou fazer agora, o examinador queria saber se você conhecia essa lei. Lei 4.591 de 64, quero saber se você conhece. O cara vai perguntar aqui, ó, a Lei 4.591 de 64, 2 pontos, 4 alternativas. Ela foi revogada pela Constituição de 88, letra A. Letra B, foi revogada pelo novo Código Civil. Letra C, rege as incorporações imobiliárias em todo o território nacional. E letra D, disciplina as incorporações de imóveis na formação do capital das sociedades civis e comerciais. O que a Lei 4.591 faz? Essa ou você sabe ou não sabe, eu não vou nem ficar esperando você responder. A Lei 4.591, letra C, ela rege as incorporações imobiliárias em todo o território nacional. É a Lei de Incorporações Imobiliárias, era só o que você tinha que saber. Ô Paulo, ela foi recepcionada, ela foi revogada pelo novo Código Civil? Não foi. Ela foi revogada pela Constituição de 88? Não foi revogada, ok? Então a resposta, letra C. Se ligou no movimento? Tudo bem, queridão. Então vamos agora para a questão 16 de 300 que nós vamos resolver nesses 30 dias. Para você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou advogado, professor de Direito Constitucional há mais de 12 anos no Distrito Federal e criador de um super programa que é o Tropa da Aprovação, que serve para preparar pessoas para passarem dos concursos mais fáceis aos concursos mais difíceis do país. Mas vamos lá. Questão número 16. Ela diz assim: na forma da Lei 6.766 de 79, o parcelamento do solo urbano. Então, ó, já é uma informação para você, né? Lei 6766 de 79, ela fala sobre parcelamento do solo urbano, tá? Dentre outras coisas. Na forma da Lei 6.766 de 79, o parcelamento do solo urbano poderá ser feito por escritura pública, que deverá ser apresentada a registro no prazo de 30 dias após sua lavratura, sob pena de caducidade, comunicando-se o registro à Prefeitura ou a Prefeitura Municipal ou do Distrito Federal, conforme o caso. E aí? Questão verdadeira, questão falsa? Ele pode ser feito por escritura pública, que deverá ser por escritura pública, que deverá ser apresentada a registro no prazo de 30 dias após sua lavratura, sob pena de caducidade, comunicando-se o registro à Prefeitura Municipal ou ao DF, conforme o caso. E aí, questão verdadeira ou falsa? Na verdade, tem mais uma alternativa aqui. Eu vou te dar 2 alternativas. Essa é uma e aqui tá outra. Vou facilitar a sua vida, tá? A outra alternativa é a seguinte: dá pausa, volta o vídeo aí que você vai
ver nos detalhes. Na forma da Lei 6766 de 79, o parcelamento do solo urbano, após a aprovação do projeto pelos órgãos competentes, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. E aí, pessoal, me responda aí no conforto da sua casa. E aí, vou dar um tempinho para você responder. Responda aí para mim. Essa última é: após a aprovação do projeto pelos órgãos competentes, o loteador deverá submetê-lo ao registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. E aí, pessoal, verdadeiro ou falso? Essa é a resposta correta, segundo o artigo 18 da Lei 6766 de 79. Então, galera, ó, quando falar em parcelamento, lembre-se, após a aprovação do projeto do parcelamento pelos órgãos competentes, aquele cara que estiver loteando, ele tem que submeter ao registro imobiliário no prazo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Então, resumindo, é o seguinte, filhão, se você já conseguiu o parcelamento, corre pro RI para dar dinheiro pro registrador, ok? Porque você tem o prazo de 180 dias para proceder ao registro sob pena de caducidade da aprovação, ok? Então, a resposta esta anula a outra questão, perfeito? Então, essa é a resposta correta. Nossa questão 16 do desafio. Tudo bem. Veja só. Só para te dar a justificativa da outra questão, veja só, nós estávamos falando naquela hora, eu te apresentei duas questões. A primeira está errada, eu deixei anotadinho aqui pelo seguinte, ó: os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessa de cessão poderão ser feitos por escritura pública ou instrumento particular. O prazo que o loteador deve submeter o projeto ao registro imobiliário é de 180 dias e não de 30 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Por isso que eu dizia que uma respondia a outra, beleza? 180 dias e não 30 dias, como eu havia lido. Beleza, questão 17, galera, sétima de hoje, vamos embora. Considera constituído patrimônio de afetação mediante a verbação de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. E aí, querido, será que é nesse momento questão verdadeira ou questão falsa? Pense aí comigo, basta você lembrar daquilo que está previsto no artigo 31B da Lei 4.591 de 64, que foi acrescentado pela Lei, estou vendo aqui, 10.931 de 2004. Só disso, né, Paulo? Tem que lembrar do artigo 31B da Lei 4.591, que foi inserido pela Lei 10.931. E aí, galera? Considera-se constituído patrimônio de afetação mediante a verbação de termo firmado pelo incorporador e, quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. É nesse momento que considera constituído patrimônio de afetação. Querido, deixa eu te falar para que serve um patrimônio de afetação. Assim, a Lei 10.931 de 2004 andou muito bem. Porque o que acontece? Muitas vezes, uma construtora, vamos imaginar que seja a Brookfield. A Brookfield está construindo um prédio. Não sei se está pegando o prédio aqui. Está pegando algum prédio aqui? Olha só, galera. Imagina esse prédio aqui, ó. Tá vendo esse prédio aqui? Tudo bem. Esse prédio aí, galera, esse prédio aí foi construído pela construtora, se eu não me engano, construtora Faenge. Aí vamos imaginar que a Faenge, ela tem vários e vários outros empreendimentos. Aí faliu um empreendimento lá, os credores vêm para cima desse empreendimento aqui para receber naturalmente os seus créditos. Sabe o que acontece? E você que comprou, você que é adquirente desse prédio aqui, e você, como é que você fica? Você fica atualmente totalmente protegido. Por quê? Porque o que as grandes construtoras fazem hoje? Elas fazem com que determinada incorporação fique afetada. Por quê? O prejuízo em uma determinada obra não afeta, não tem o poder de afetar esse patrimônio aqui. Porque ele já está o quê? Afetado, já foi constituído patrimônio de
afetação. Então, assim, palavra simples, você comprou um apartamento aqui, você não vai se lascar. Por quê? Porque esse patrimônio estará afetado no registro de imóveis. E como é que você faz essa afetação para proteger de insucessos? Lembrando que pode ser feito pelo incorporador ou pode ser feito pelos titulares de direitos reais. Você comprou aqui, ó, você tem uma promessa de compra e venda, você tem como afetar também para proteger o seu patrimônio que está sendo constituído aqui pela empresa que possivelmente pode estar falindo em outros empreendimentos. Como é que você faz isso? Mediante a averbação do termo firmado pelo incorporador. E quando for o caso, também pelos titulares de direitos reais de aquisição sobre o terreno. Beleza? Vamos para a questão 18. Questão 18 é assim, ó. Quando o imóvel, se liga no movimento, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, a lei municipal poderá autorizar. O que ela pode autorizar? Ela pode autorizar o proprietário a alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou na legislação urbanística dele decorrente. Verdadeiro ou falso? E aí, você que está me assistindo, verdadeiro ou falso? Quando o imóvel for considerado de interesse histórico, a lei municipal pode autorizar o proprietário a alienar, mediante escritura pública, o direito de construir previsto no plano diretor ou na legislação urbanística dela decorrente. Questão verdadeira nos termos do artigo 35 do Estatuto da Cidade, a Lei 10.257. Anote aí, porque isso pode ser perguntado lá na sua prova oral, na sua prova subjetiva ou, quem sabe, aí na sua prova objetiva. Se ligou? Anote aí, porque essa caiu na prova de tabelião de Minas de 2007. Mas não é só isso, tem mais. Vamos para a questão número 19. Questão número 19 do desafio 19 de 300. Lembrando que eu fiz 10 questões ontem e hoje eu estou fazendo mais 10. Olha só. Também cobrado da prova tabelião de Minas. Até agora, né? Basicamente todas as questões eu fiz foi provas cobradas em Minas Gerais. Veja. A vigente lei 4.591, que é a lei de incorporações imobiliárias, estabelece, vamos ver se é verdadeiro ou falso, ela estabelece a alienação de cada unidade, a transferência de direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do consentimento dos condôminos. Verdadeiro ou falso? E aí? Para eu alienar, para eu fazer transferência de direitos pertinentes à minha aquisição, eu preciso do consentimento dos demais condôminos? Questão? E aí? Sim ou não? A questão diz que não depende. Ó, alienação de cada unidade, transferência dos direitos pertinentes à sua aquisição e a constituição de direitos reais sobre ela independerão do consentimento dos condôminos. Questão verdadeira nos termos do artigo 4 da lei 4.591. Por uma questão simples, querido, raciocina comigo. Ei, acorda, filhão. Para você vender o seu apartamento, você precisa do consentimento dos demais condôminos? Lógico que não, a questão está dizendo que independerão, então a questão está verdadeira. Se ligou? Para você vender o seu apartamento, você precisa do consentimento dos demais condôminos? Lógico que não. Então, por isso, questão verdadeira nos termos do artigo 4 da lei 4.591. E se você está gostando desse vídeo, lógico, não esqueça de apertar o botão do curtir, não esqueça de escrever aqui embaixo a saga dos 300, beleza? Ó, e última questão de hoje é a seguinte: o condomínio, olha só, o condomínio por unidades autônomas institui-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no registro de imóveis, dele constando a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade. Questão verdadeira ou falsa? Volta o vídeo aí, analise ele com calma, coloca o slow motion aí. Beleza? Questão verdadeira ou falsa? Questão verdadeira. Pessoal, nem vem com essa conversa de que tem que ter a descrição interna da unidade, que aí daria um trabalho desgraçado. Agora, você tem que lembrar que o condomínio por unidades autônomas, ele pode ser instituído por ato entre vivos ou então pode ser instituído por testamento. Se ligou no movimento? E o que vai ter lá?
vai constar a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sobre o terreno e partes comuns, mas não vai ter a descrição interna de cada unidade. Beleza, galera? Então hoje é apenas o segundo dia do desafio da saga dos 300 exercícios em 30 dias, são 10 por dia, e veja, querido, que é muito conteúdo produzido, você não pode ficar de fora. Amanhã tem mais 10 questões, eu espero você aqui no meu canal, eu espero você na minha página do Facebook. E é o seguinte, além desse super desafio, lá na minha página tá rolando um desafio que é a gravação de todos os artigos da Constituição, um por dia, e eu já fiz mais de 110 artigos. Corre lá e acompanha também a saga da Constituição. E se você rolar meu canal para baixo, você vai encontrar um outro desafio que eu já fiz, que é o desafio Vadimeco, onde eu resolvi questões sobre 7 matérias do direito diferentes, informativos do STF e do STJ, e súmulas do STF e do STJ. Queridão, eu espero você amanhã. Beijo no coração, tamo junto, para o alto e avante!